Flamengo termina o clássico com quase meio time de garotos e ainda assim vence os titulares do Botafogo. A SAF do Botafogo, que promete levar o time até a Libertadores da próxima temporada, foi derrotada por um Flamengo em quase aí numa crise com seu treinador, etc., por conta de tudo que a gente vem conversando aqui no canal. Mas o Flamengo venceu o Botafogo e venceu fazendo uma partida, digamos que interessante, apesar de ter todos os desfalques possíveis, né? Foi com um time completamente reserva, os titulares nem viajaram. Vamos falar sobre o que rolou nesse jogo e o que a gente pode destacar de aspectos táticos. Teve variação importante. Então se inscreve no canal aí, deixa o teu like enquanto eu rodo a vinheta. Vamos que vamos, lembrando a vocês que vocês podem assistir os jogos do Flamengo escutando os meus comentários ao vivo via o nosso canal de Telegram. O canal de Telegram é exclusivo aos membros deste canal de YouTube, que pagando aí R$5 por mês ou mais, aí depende de quanto você quiser pagar, mas R$5 é o mínimo por mês, o valor simbólico. Você pode ter acesso ao canal de Telegram, onde eu faço os comentários táticos durante as partidas do Flamengo. E lá a gente também tem um chat onde a gente bate papo aí direto. Você pode até sugerir pautas aí para eu estudar, tá bom? Então, se torna membro aí. Se puder, se não puder, se inscreve no canal, que a gente tem que bater 20 mil inscritos ainda esse mês, hein? Faltam 4 dias. Nesses 4 dias aí tem que bater 1.000 inscrições a mais para chegar aos 20 mil. Vamos lá? Então vamos junto. Então, gente, o Flamengo começou jogando com uma formação diferente daquela que se apresentava no papel. Havia quem dissesse que o Flamengo ia jogar com 3 zagueiros em linha de 5 e havia quem dissesse que o Flamengo ia jogar num 4-3-3. Eu era uma pessoa que dizia que ia jogar no 4-3-3 e que duvidava da linha de 5. Gente, a linha de 5 aconteceu, eu vou mostrar para vocês, mas não foi uma tônica preponderante, quer dizer, até foi preponderante na primeira etapa, mas não foi a única formação que foi observada. Nesse lance, logo no início do jogo, ainda 0-0, né? O gol condicionou muito o jogo, o gol cedo, que bom que foi para o Flamengo, mas o gol cedo condicionou muito a partida. Mas o que é importante destacar aqui, ainda no 0-0, o Cebolinha ficou destacado para fazer o encaixe, a primeira etapa inteira, para fazer o encaixe individual no jogador do Botafogo, o Piazon, né? Lucas Piazon, número 43. Para que isso aconteceu, gente? Geralmente, o lateral esquerdo é quem tem esse embate com ponta. Como o lateral esquerdo era um zagueiro improvisado por conta das questões físicas do Marcos Paulo, que ainda não tinha jogado, ainda não jogou nenhuma partida desde da lesão que teve nessa temporada, foi relacionado, mas ainda está em transição. O Cleiton precisaria saltar a pressão e se deslocar muito, né? Para um jogador mais pesado, mais alto, isso pode ser um problema. Então, o Vitor Pereira, que não viajou para Brasília, deixou ele em sobra, enquanto o Cebolinha fez o encaixe individual a primeira etapa inteirinha, tá? O que deixou o Matheus Gonçalves mais avançado que o Cebolinha o jogo todo, quando muitos diziam que seria o contrário, né? Inclusive eu. Bom, o Botafogo tentou induzir o Flamengo a sair jogando com o Cleiton. O Flamengo continuou com a sua saída de bola sustentada, né, com os 4 homens, eventualmente espalhando os 3 zagueiros, e o Botafogo subia a sua marcação alta. Você pode ver como a marcação sobe no Pablo, sobe no Rodrigo Caio, e o Lucas Piazon observa somente o Cleiton e dá espaço. A ideia aqui é fazer com que o Matheus Cunha dê a bola fazer com que o Matheus Cunha desse a bola no Cleiton, para que durante a viagem da bola ele encurtasse o espaço
e tentasse fazer com que o Flamengo saísse jogando com seu jogador menos experiente. Isso aconteceu durante quase o primeiro tempo inteiro. Só que o Flamengo também estava vacinado contra essa estratégia e abusou de bolas longas às costas do Lucas Piazon para tentar encaixar o Cebolinha. Tá? O Flamengo abre o placar logo no início do jogo, antes do jogo ter qualquer padrão, com 20 segundos de jogo, e isso faz com que o contexto do jogo se altere. Né? E aí, o que é importante dizer? O Botafogo começa a subir a sua marcação cada vez mais, agora passa a subir de forma mais agressiva, só que os jogadores de frente do Flamengo mantêm o seu posicionamento um pouco mais avançado, espaçando assim as linhas do Botafogo. O Botafogo joga num 4-1-4-1, onde o Patrick de Paula, que até se lesionou gravemente, infelizmente, Patrick de Paula faz um dos meio-campistas e o Tietê faz o volante único atrás aí dessa segunda linha de 4. E essas linhas ficavam muito espaçadas quando o Flamengo fazia essa saída sustentada com os 4 homens e dava apoio com os 2. O Botafogo acabava subindo com muita gente e abrindo muito espaço pelo meio do campo. Tá? Nessa jogada, o Cleiton, que foi o jogador que o Botafogo induziu pelo Flamengo sair jogando o jogo inteiro, faz um ótimo drible em cima do Piazon e dá uma linda bola para o Marinho, que quase faz um golaço. Tá? Então, o próprio Cleiton acabou saindo bem nessas saídas de bola como lateral. Só que o contexto do jogo, como eu falei para você, o Flamengo abusando dessas bolas longas aí nas costas do Piazon, tentando encaixar as bolas no Cebolinha na saída do Matheus Cunha, o Flamengo acabou ficando aí com vantagem no placar, um time talvez até menos experiente, até menos técnico, se for contar 11 contra 11 com relação ao time do Botafogo, que é um time já de um certo investimento. O Flamengo começou a baixar suas linhas para tentar encaixar contragolpes, porque tinha um time muito leve, né? Com Cebolinha, Matheus Gonçalves, Marinho. Então, tinha um time realmente muito leve. Mas fazia ali uma marcação que utilizava todos os homens. Ora utilizava esses 3 mais 2, ora 4 mais 2, dependendo da altura que o Lucas Piazon estivesse e o Cebolinha também. E eu vou mostrar isso mais para você no segundo tempo, que aconteceu isso muito mais. Então, quando o Botafogo conseguia fazer aí a amplitude máxima, acontecia basicamente isso. O Flamengo marcava numa linha de 5 atrás, com o Cebolinha fazendo encaixe no homem que caísse no lado direito. Aqui nem era o Piazon, era o Lucas Fernandes já. O Pulgar entre as linhas aqui, isolado, e uma linha de 3 à frente. Tá? Então, um 5-1-3 ali, mas com 0, com o Mateusão ainda fora da equação por aqui. Então, muita aplicação tática do Cebolinha, né? Um jogador de seleção jogando no time B e se sacrificando taticamente para entregar o que o treinador precisa e dar liberdade para o Matheus Gonçalves, por exemplo. Tá? Então, um exemplo de dedicação do Cebolinha nessa partida, de disponibilidade. Né? Vejam como o Cebolinha fica bastante, praticamente no primeiro tempo inteiro, no momento sem bola do Flamengo, ele fica. E isso, gente, gera alguns problemas. Aqui eu estou mostrando para vocês o quê? Que quando a bola vem no setor aqui esquerdo, o Cebolinha sai para caçar e o Cleiton fica geralmente numa sobra, tá? Para tentar se deslocar menos e se manter ali num posicionamento pelo lado esquerdo da defesa, só que sem ter que se deslocar tanto para combater, mais protegido, justamente para não cometer falhas grotescas que zagueiros improvisados de lateral cometem no início da sua trajetória na posição. Bom, só que isso foi gerando problema ao longo do primeiro tempo. O Flamengo foi ficando cada vez mais recuado, apesar do jogo ter sido muito ruim, do juiz não ter deixado o jogo acontecer, com 300 milhões de faltas, interrupções e leros. O Botafogo teve ali no final da primeira etapa uma superioridade em cima do Flamengo em termos territoriais, que não se traduziu em chances de gol. Mas o que aconteceu? O fato de o Botafogo fixar ali o Lucas Piazon, queimando a linha lateral ali, ficando bem avançado em campo,
e o Flamengo isolar o Cebolinha para fazer essa marcação, praticamente obrigava, alguém fixava no Mateuzinho do outro lado e obrigava o Flamengo até essa linha de 5. O Flamengo estava com o Mateuzão na frente, é um jogador um pouco mais pesado, apesar de fazer muito bem essa marcação, e acabava fazendo essas transições ali com meio de campo curto, com dois volantes, Igor Jesus e Pulgar ali alinhados, e às vezes uma ajuda de um terceiro homem, seja o Matheus Gonçalves, seja o Marinho, mas sempre muito atrasados, porque o jogo estava ficando de muitas transições. O Flamengo apostava nessa linha baixa para depois acelerar bolas no Marinho e no Gonçalves, só que o Marinho e o Gonçalves começaram a não dar continuidade nessas jogadas e o jogo ficou de muitas transições e de muito espaço entre as linhas. Aqui a gente pode ver que o Flamengo está, de fato, aí bastante exposto e com muitas sobras na última linha. Então a gente tem aqui o Rodrigo Caio sobrando, o Cleiton sobrando, 2 sobras na última linha, enquanto tem inferioridade numérica no meio de campo aqui nesse setor destacado. Então, o Botafogo começou a progredir muito, conseguir espaço pelos lados do campo, pelo centro do campo, e o Flamengo ficou ali recuado demais na primeira etapa. No segundo tempo, mudou a postura da marcação. Né? O Cebolinha, que estava marcando muito recuado, fixando no ponta, passou a fixar no lateral, né? Daniel Guedes. E ao fixar no lateral, o Flamengo passa a marcar num 4-2-4-0. E o Cleiton fica, assim, mais exposto no segundo tempo ao Lucas Piazon com os dois volantes alinhados. Isso trouxe bastante ganho territorial para o Flamengo. E, além disso, o time começou a fazer muito mais. Aqui a imagem do Botafogo em transição, o Cebolinha não baixando junto com o Piazon e o Cleiton aprendendo aqui a gerir esse jogador atrás dele, dividindo referência. Tá? Ele teve bastante dificuldade. No segundo tempo, inclusive, sofreu um drible bastante desconcertante por ali. Mas é do jogo, jogador improvisado. Até aprender a posição, teve vários que aprenderam, né? Maldini, por exemplo, vários aprenderam. O Cleiton tem futuro, não fez uma má partida, jogou protegido justamente para que não fizesse uma má partida e por isso não fez. Foi uma boa adaptação do Vitor Pereira às condições que teve, sem queimar atleta. E uma ótima postura do Cebolinha, que demonstrou muita disponibilidade. Além disso, né, o que mudou na segunda etapa? O Flamengo passou a acelerar menos o jogo e a ter mais posse de bola. Como o Campeonato Carioca, e confirmado no jogo aí, né, pela postura do juiz, do estádio, do policiamento, enfim. Como o Campeonato Carioca é quase várzea, a gente não tem os dados do jogo no dia da partida. Estou gravando esse vídeo logo após a partida. Então, eu gostaria de falar para vocês os dados aqui, por exemplo. Tenho certeza que o Flamengo teve muito mais posse de bola nesse período inicial do segundo tempo do que no primeiro tempo, durante a maioria da amostragem do primeiro tempo. E tenho certeza que o jogo teve uma quantidade de bola rolando muito, muito pequena. Tá? Muito, muito pequena. E aí, o crescimento do Flamengo ele se dá por 2 fatores. O fato de adiantar a marcação para fazer esse 4-2-4-0, esse 2-4-2-4, né, com os 4 da frente marcando ali no bloco médio, os 2 volantes limpando entrelinhas juntos, e os 4 homens atrás, fez o Flamengo ganhar espaço ali territorial, dificultar o avanço do Botafogo e dificultar aquele 3-2 ou aquele 2-1 que acontecia em cima do Cebolinha. E também o fato de evitar acelerar tanto assim. Né? E aí o Vitor Pereira, o auxiliar, faz uma mudança interessante ao tirar o Matheus Gonçalves e colocar o Matheus França, jogador que dá muito mais cadência, depois sai o Igor Jesus, que fez a melhor partida dele pelo profissional do Flamengo, um jogador que eu já andei criticando, mas fez a melhor partida dele pelos profissionais do Flamengo, foi muito bem. Sai para a entrada do Lohan, o time fica mais retentor, fica mais capaz de trocar passe e acaba conseguindo evoluir bastante ao longo da partida, a ponto de terminar o jogo muito mais próximo de fazer um segundo gol do que do Botafogo empatar, embora o Botafogo tenha feito um gol de um claro impedimento, que o VAR aí deu um susto na gente e a gente achou até que ia ser validado.
né? Então, uma vitória importante do time reserva do Flamengo, pelo menos para não desgastar mais ainda as coisas dessa bolha artificial criada por grande parte dos influenciadores e de alguma mídia inorgânica que está acontecendo no Flamengo, que está tentando condenar um trabalho de um mês. Bom, o trabalho é de um mês, não dá para dizer que é ruim, que é bom ou que é promissor. Dá para dizer que o treinador tem um histórico bom, que é um bom treinador e que está no início do seu trabalho em condições longe das ideais. Agora é dar tempo, tentar dar respaldo, né? Se é que o Flamengo é capaz de fazer isso, e enxergar o futebol de uma forma mais saudável, gente. Não adianta a pessoa reclamar de falta de profissionalismo porque uma diretoria erradamente, né, deu 42 dias de férias para um elenco e querer, em nome do profissionalismo, mandar embora um técnico com um mês, um técnico que tem contrato de um ano. Né? Então, ou se é totalmente profissional, ou não se é nada profissional, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente precisa avaliar jogo a jogo, as partidas têm contexto. O jogo contra o Del Valle, o primeiro tempo foi bastante aceitável, o segundo tempo foi muito ruim, e a gente abordou os motivos aqui. As finalizações do Del Valle em relação às estatísticas do jogo, a gente também abordou aqui. Isso é uma normalidade, assim como é uma normalidade que o Del Valle tem uma postura muito diferente fora de casa. O Flamengo tem tudo para vencer a Recopa e também para vencer o Campeonato Carioca. Caso tenha paz aí para trabalhar e não se desista, seja e não se desmobilize o trabalho, seja via diretoria, seja via plantel de jogadores. O Rodrigo Caio, ao fim do jogo, deu um recado muito importante para o elenco ao dizer, abre aspas, para o Rodrigo Caio. Primeiro precisamos colocar na nossa cabeça que a gente precisa ser um time coletivo. Temos muita individualidade, mas hoje em dia só a qualidade não resolve. Tá? Entre outras coisas, ótimas coisas numa boa entrevista que casa bastante com o momento do Flamengo. A atuação do Rodrigo Caio também foi excelente e ele já merece voltar para o seu lugar habitual, que é o time titular. Ele que é o melhor zagueiro do Brasil disparadamente, quando está saudável e aparenta estar muito bem. Então é isso, a gente se fala amanhã, mas entrando de cabeça em cima da Recopa para ver aí quais são as chances de recuperação e qual é o caminho das pedras para que isso aconteça, tá bom? Se inscreve no canal, deixa teu like e eu fui.